Agora está com som, né? É que eu toquei o dedo ali e eu devo ter tirado o som. Obrigado, viu? Eu estava arrumando ali e o som não estava saindo mesmo. Eu mexi bastante ali e eu coloquei o dedo ali e eu tirei o som. Obrigado. Mas agora tá bom, né, irmã? Só manda um recadinho. Agora tá beleza, então. Então eu estava dizendo que eu não sei do que você precisa e eu estava dizendo para você confiar que Deus vai resolver isso para você. Vai. Eu tenho certeza. Ele pode até não resolver do jeito que você quer que ele resolva, mas ele vai resolver. Porque Deus é bom. Porque Deus sabe das suas dificuldades, dos seus dilemas. Deus sabe daquilo que te incomoda. Agora, eu quero dizer uma coisa para você e antes eu quero lembrar a cada um de vocês que tudo isso que eu estou falando primeiro para mim, tá? Primeiro eu falo para mim. Você sabe como é que é formada a pérola dentro como é que chama aquilo? Né? Aquela casca lá, esqueci o nome agora. A pérola é formada ali por um grande incômodo. E este incômodo vai provocando uma baba na ostra. Obrigado, Getúlio. E a ostra, incomodada com a areia, com tudo aquilo que ela vive, né, ali no fundo do mar, este incômodo da ostra que ela sente é que produz a pérola. É isso que faz essa coisa tão linda que é aquela bolinha, né? E tem umas que são negras, pretas, lindas, maravilhosas, né? Bom, tudo isso para dizer que às vezes aquilo que nos incomoda é que vai produzir coisas muito grandes, tremendas na nossa vida. Agora, meus amados irmãos e irmãs, não pense vocês que a minha vida é diferente da de vocês. Não, não é. Os incômodos eu também tenho. E eu procuro tratar com todos eles. Às vezes eu também venho aqui triste, chateado, né? E aí, a hora que eu vou abrir o microfone aqui, eu digo, eu não posso cultuar a Deus desse jeito. Não posso fazer isso. Eu estou triste, eu estou chateado, mas ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um problema, são problemas meus. E agora eu vou cultuar a Deus. Eu preciso estar feliz, porque se eu não estou feliz porque os meus problemas me incomodam, eu tenho que estar feliz porque Deus me permite prestar a Ele um culto. No mínimo isso. E aí eu vou tentando me alegrar, sabe? Porque eu estou cultuando a Deus. Isso não quer dizer que os problemas, às vezes, não se resolvem, se arrastam. Mas eu não posso deixar de dizer para você que Deus é bom. Porque eu experimento na minha vida já experimentei muitas vezes e continuo experimentando a bondade de Deus. Senhor, eu quero, nesta manhã que nós estamos iniciando o culto a Ti, eu quero pedir por todos aqueles que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook,
seja pela Rádio Graça e Paz, pelo aplicativo, pelo nosso site, pessoas que depois vão ver este vídeo aqui no YouTube, no Twitter, que essas pessoas possam, Senhor, sentir alegria em te cultuar e que todos possam saber que o Senhor está cuidando de cada um deles, que eles possam perceber, quem sabe, hoje ainda nas suas vidas, a alegria da tua bondade. Esta é a minha oração, por mim e por todos aqueles que estão conosco nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre conflitos familiares e a palavra. E eu quero convidar... Nossa, que cheiro gostoso que está aqui. Cheiro delicioso. Perfume bom, né? Eu quero falar para vocês... Antes eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia. Em duas passagens. A primeira é Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 36. E abram também, por que não, Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Miqueias, Velho Testamento, ali perto de Naum, por ali. Miqueias foi um dos profetas menores. Já expliquei para vocês algumas vezes o que quer dizer profetas menores, né? Menores não é menores em importância, claro que não. Profeta menor quer dizer menor em escritos, poucos escritos. Por causa disso que os menores são assim classificados, porque deixaram poucas coisas escritas. Não menor, não em importância, mas menor em escritos. Mateus 10, 34 ao 36 e Miqueias, capítulo 7, versículo 6, para falar de conflitos familiares. E aqui a Bíblia é tão fantástica, né? Porque aqui também eu vou mostrar para vocês uma passagem. Eu não sei se vocês, como diz alguns mineiros, né, botaram reparo nessa passagem. Mas esta passagem, acho que era para esses adoradores de Maria, né? Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. Para esses adoradores prestarem atenção, né? Como é que eles falam? Tudo, acho que é tudo por Jesus, nada sem Maria, uma coisa parecida, não importa, né? Mas para prestar atenção que Maria e os irmãos de Jesus, a Bíblia relata, não é o Mário que está falando isso, é a Bíblia que relata. E eu já vou falar. Ficaram envergonhados, certa vez, da pregação de Jesus. Olha, tanta adoração por Maria, né? E Maria se envergonhou da pregação do Messias, do próprio Filho, mas eu vou chegar lá. Quero falar para vocês hoje de conflitos familiares. Abriu aí Mateus 10, 34 ao 36 e Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Eu quero dizer para vocês que
conflito familiar, problema em família, bate-boca, discussão, briga, isso tudo é tão antigo quanto a humanidade. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 4, versículos do 3 até o 8, né? A primeira briga em família, que a Bíblia relata, né? A Bíblia relata, não é? Seria um caso policial hoje. Caim matando seu irmão Abel. Foi a primeira briga em família. É claro que existem outros exemplos na Bíblia, não tão extremos assim, né? Mas o conflito em família, as discussões, as brigas em família, é um tema recorrente na Bíblia Sagrada. Se você quiser ler agora ou quiser ler depois, segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1, vai falar de Atália matando todos os seus filhos e netos para que ele pudesse tomar conta do trono. Problema de família aí. Né? Falei aqui agora há pouco, né? O pessoal adora Maria, mas eles não leem a Bíblia. Se lê Marcos capítulo 3, versículo 21, o que você vai ler lá? Que a própria mãe de Jesus, e ninguém está falando mal de Maria, não é isso. Eu estou mostrando, né, que ela não deve ser adorada, porque ela se envergonhou, ela certa vez, e os irmãos de Jesus também se envergonharam da pregação dele. Está aí, Marcos 3, 21. Então, você vê que na própria família de Jesus existiam problemas. E por que acontece? E não pense que na minha família é diferente, hein? Eu não vou chegar aqui e querer dizer que a minha família, olha, a minha família é perfeita, aqui não tem nenhum. É mentira, tem problema, tem mesmo. E às vezes a gente tem que tomar as rédeas para botar a coisa no lugar. Então, esses exemplos de conflitos, né, eles existem. Por que eles existem? Porque, é claro, existem outros, né, Djalma? Só trouxe assim, 1, 2, 3 exemplos, existem outros. Falei que problema familiar é recorrente na Bíblia, né? É que o irmão citou José, né, do Egito, é outro, tem um monte, a Bíblia fala disso. É porque, às vezes, ou na grande maioria das vezes, os membros da família, que somos nós tratamos a nossa carne e o nosso sangue como obrigação, ao invés de bênção. Você já vai entender isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que conflito familiar, por que a Bíblia traz esse baita montão, né, de casos de irmão brigando, pai brigando, até casos extremos, né? Citei aqui deste sujeito aí, né, que está lá em Segundo dos Reis 1:11, matou a família inteira para poder assumir o trono. Então isso sempre aconteceu. E conflito familiar é inevitável.
nesse mundo de pecado, né? Algumas pessoas vão rejeitar nosso Senhor Jesus. Outros vão aceitar o nosso Senhor Jesus. E isso acontece dentro das próprias famílias. Jesus deixou isso claro na Bíblia Sagrada. Vamos ler? Agora vamos ler. Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 36. Eu preciso acertar o óculos aqui, porque ele está todo torto, tá? Não ria, não. Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que você acha que Jesus está falando aqui? Está mandando uma receita de bolo? Receita de massa podre para fazer empadinha? Claro que não. Ele está dizendo, olha, a coisa vai pegar na sua casa. E, curiosamente, lembra que eu falo para vocês, olha, verdade absoluta, quer dizer, verdade para a igreja também, é aquilo que está no Velho Testamento e é repetido no Novo. Senão é só coisa para os judeus. Assim, de uma maneira simples falando, tá? Isso que Jesus fala, Miqueias, capítulo 7, versículo 6, já havia falado. Miqueias já havia dado um toque a respeito disso lá atrás, antes de Jesus, né? Então vamos ler aqui Miqueias 7, 6. Aqui vai ficar pior ainda para ler, mas vamos lá. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são a sua própria casa. Jesus está citando esta passagem. Jesus está falando de algo que ele já tinha lido. Não é novidade isso. Pode ser novidade para as pessoas aqui hoje, mas para Jesus não era, não. Então, em todos os lugares, tanto em Mateus 10, 34, 36, como em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, a Bíblia nos dá evidências que em todos os lugares, quando um membro da família tem uma maneira de pensar e o outro tem outra maneira de pensar, o resultado é o quê? Conflito familiar. Conflito. Seja com relação à santidade, seja com relação à salvação, seja com relação à política. Isso é comum, irmão. Não é só na sua. Não pense que o outro lá está tudo bem, não. Por quê? Porque o relacionamento familiar, ele tem um potencial muito maior do que os outros relacionamentos para conflito. Porque as pessoas estão juntas sempre, se falam, se veem, se comunicam muito mais do que os amigos, né? Às vezes eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu os vejo só de final de semana, mas na sua casa é todo dia que você vê as pessoas, todo dia você está com elas, acorda, dorme, conversa, né? Então quando a gente acaba desafiando esses comandos de estar junto, de estar sempre falando,
o conflito vai diminuir. Nós temos que desafiar esses comandos. E a coisa não é tão difícil. É exercício, precisa praticar. Quando eu digo exercício, eu estou dizendo é prática. Porque exercício é prática, né? A Bíblia traz ajudas para nós. A Bíblia traz ajudas para maridos e esposas, traz todo tipo de ajuda. Vamos ver. Talvez você já tenha lido, mas não esteja colocando em prática aquilo que você leu. Porque não adianta só saber. Tem que praticar. Olha só. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 29. Está falando para os maridão, para nós. Os maridos devem amar as suas esposas como amam seus próprios corpos. Se você ama a sua esposa do jeito que você ama o seu próprio corpo, você não vai dar uns petelecos nela, vai. Porque você não é doido. Você dá peteleco em você? Você dá bem fraquinho, né? Para fazer de conta. Mas você não vai agredir sua esposa, porque você ama a sua esposa do jeito que você ama o seu corpo. Então, se um soco no olho pode cegar, ficar tudo roxo, não sei o quê, você vai fazer isso com você? Claro que não. Então, não faça com ela. Eu estou usando um exemplo grosseiro, mas você entendeu. Aquilo que você não faria para você, não faça para ela. Estou falando no caso dos relacionamentos, dos conflitos. E as esposas? As dona onça, como dizem por aí, né? A dona onça, né? Nada disso. As esposas devem respeitar a posição de liderança dos seus maridos. Está na Bíblia, não sou eu que estou determinando nada. Lê aí, Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. Precisa respeitar. Se ele está falando algo que está errado, depois você chama o sujeitinho do lado e fala, ô grandão, vem cá. Você acabou de falar, e eu não quis falar na frente dos outros, mas está tudo errado. Por quê? Isso, aquilo. Conversa vocês dois. Já pensou você desmoralizar o seu marido na frente dos outros? E marido também não pode desmoralizar a esposa na frente dos outros. Também não pode. Você é feia. Estou falando casos. Às vezes não é isso, são outros casos. Você é gorda, não sei o quê. Entendeu? Você acha que ela está feia, está gorda? Fala entre vocês dois. São maneiras de evitar conflito. Você pode usar isso em outras tantas coisas. E os filhos? Porque às vezes o nosso problema é com os filhos ou por causa dos filhos, né? Os filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim, tranquilo e calmo, os filhos devem obedecer os seus pais em tudo. Acabou. Filho deve obedecer o pai. Mas meu filho tem 50 anos, ele mora com você? Ele come do seu arroz e feijão? Então acabou, tem que obedecer. Então vai cuidar da vida dele, aí não precisa obedecer. Mas se mora debaixo do seu teto, tem que cumprir, né, aquele papo, aquela frase famosa, minha casa, minhas regras. Eu não quero, porque... Então vai cuidar da sua vida. Você consegue cuidar da sua vida sozinho? Eu consigo, então vai. Deus te abençoe. Eu não consigo porque eu tenho o quê. Então, minha casa, minhas regras. Ou será assim ou não será.
Isso não é o Mário, é a Bíblia. Porque não adianta saber, tem que obedecer. E os pais juntos, os pais, marido e mulher, segundo a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 4, devem criar seus filhos no Senhor. Não se esqueça, antes de ser seu filho, ele é filho, criação de Deus. O Walter, veja bem, Walter, esse caso aí, que você está colocando aí, a gente cai naquela passagem bíblica que fala em julgo desigual. Isso é um julgo desigual. Né? Vai dar problema, amanhã ou depois isso dá problema, porque o julgo é muito desigual. Entende? É julgo desigual. A Bíblia já diz para não se envolver com isso. Né? Porque isso dá certo em novela, né? Mas na vida real não dá. É julgo desigual, viu, querido? Já entrou no problema. Agora tem que segurar a bronca. Né? Então, e os avós? E os avós? Também a Bíblia fala. A Bíblia fala tudo, gente. É que a gente sabe, mas não põe em prática. Ontem o irmão me mandou um vídeo, me parece ser um judeu messiânico. Né? Judeu, você sabe como é que é, né? Judeu pega palavra por palavra, vai lá, quer saber. Então o irmão, esse messiânico estava explicando, né, que não adianta só ter fé. A fé é composta de várias coisas, né? E o irmão perguntou, eu falei, não, está correto, é aquilo mesmo. Ele está dentro da Bíblia. Porque fé não é só acreditar, porque a língua é diferente, né? Então, acreditar no hebraico a palavra crer lá é composta de outras coisas, fé, né? E os avós devem se deleitar com os netos e compartilhar sua sabedoria com eles. Deleitar quer dizer se alegrar, entendeu? Provérbio 17, no verso 6. Atenção! Não deve haver nenhum tipo de contato sexual entre membros da família imediata. Isso está lá em Levítico, capítulo 18, versículos do 6 ao 18. E também 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Porque, pensa bem, isso tudo que eu acabei de falar aqui, se a gente colocar em prática, não tem conflito. Ah, mas a hora que eu falar para minha filha, para não sei quem, para o meu genro, olha, você está aqui, você tem que cumprir minhas regras, aí vai dar conflito. Mas é um conflito para resolver outro conflito. Quando os familiares alinham o lar, a casa, e aquilo que eles fazem e falam com a Bíblia Sagrada, os conflitos não quer dizer que não vai existir, quer dizer que vai diminuir. Vai diminuir. Você vai colocar situações ali que o sujeito faz, ou ele segue, ou ele vai cuidar da vida dele.
Deus compara, presta atenção, a igreja. Eu sempre falo aqui, gente, igreja não é prédio, igreja é gente. Prédio vazio não é igreja. Mas aqui a gente fala, o sujeito vai lá na igreja, até aquele prédio vazio é um prédio, que só paga IPTU, água, luz. Agora, quando as pessoas chegam, aí vira igreja, porque igrejas são pessoas. E Deus compara a sua igreja a uma família. Então, as regras da igreja, da reunião de pessoas em torno de Cristo, né? Sobre esses relacionamentos interpessoais, também se aplicam a famílias de maneira individual. Na igreja tem regra, não tem? Claro que tem. Todo filho de Deus, uma regra da igreja. Por que a gente se trata de irmão, irmã? Não é uma coisa imprescindível, né? Mas é bom. Por quê? Para responder a outros cristãos como irmãos e irmãs, para evitar conflito. Isso está na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 10, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Ora, nós não somos filhos de Deus? Se eu sou filho, você é filho, então nós somos irmãos. A igreja, toda a igreja, né, deve evitar contenda, inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho, tumulto. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. E assim, as famílias também. A família também deve evitar contenda, inveja, ira, porfia, intrigas, orgulho, tumulto, detrações. A família também. Porque Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, aí ó, se é filho de Deus, então você é irmão de Tiago. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas o juiz. Você é juiz? Você pode até ser juiz de causas. De causas que o juiz vai chamar de processo, né? Então, se a gente trata um amigo altamente respeitado de uma certa maneira, então a gente não pode tratar nenhum membro da nossa família de uma maneira diferente do que se trata um amigo respeitável. Mas aquele fulano, o meu irmão, o meu filho, sei lá quem, ele não me respeita. Então coloca aquilo que eu já falei. Escuta aqui, para ficar aqui tem que ser assim. Porque eu vou lhe tratar assim, e eu exijo ser tratado assim também. Tem coisas que não tem outro jeito. Por quê? Porque família, né? Família, entenda isso. Eu também preciso entender um pouco melhor isso. Um pouco não, preciso, né, entender isso também. É isso que eu estou dizendo. Eu falo para vocês, mas falo para mim também. Penso que não tem perfeição. Família é o lugar que proporciona para cada membro dela expressar sentimentos, pensamentos, opiniões e desejos. Você entendeu? Família é o lugar que o filho pode chegar para o pai e falar: olha,
eu estou com um desejo de ser tal coisa na vida. É lá dentro da família que ele tem que falar isso. A filha falar, mãe, ou pai, eu estou com desejo de um namorado. É lá que ela tem que falar, não é na rua. É claro, irmão, o que quem fala e quem ouve precisa entender o seguinte. Presta atenção agora. A família não precisa concordar com tudo o que o filho fala, por exemplo, para manter não vou concordar para não ter briga. Não, a briga não vai ser agora, a briga vai ser amanhã, depois, porque você não concorda. Você está simplesmente aceitando por um motivo que, olha, nós estamos nessa draga que nós estamos aqui nesse país, porque a gente aceita tudo para não ter briga. Então, o que você precisa entender é o seguinte, que a ausência de conflito familiar não é necessariamente o sinal de uma família saudável. Se passar uns minutinhos, é 1, 2. Se você vê uma família que aparentemente não tem problema, é o que eles passam, mas não quer dizer que não tenha problema. Porque não existe família sem problema. A gente precisa moderar as coisas. Quem é homem, quem é pai, e quem é mãe, a mulher, precisa moderar. Nós temos que ser moderadores. O rigor precisa existir, mas não pode ser um rigor autoritário. Porque tem que ter rigor, tem que ter quem manda, senão vira uma balbúrdia. Quem é que manda na sua casa? Ah, não sei. É quem der um grito mais alto lá. Não. Quem manda é meu pai. Quem manda é minha mãe. Tem família que as pessoas, não vamos discutir. Não, peraí. Aqui, na família, é lugar de discussão, discussão no sentido de conversar sobre o assunto, falar. E as pessoas precisam aprender a falar e a ouvir. Aprender a falar e a ouvir um não. Porque Deus projetou a família, o projeto de Deus para a família é para ser um lugar onde cada membro da família se sinta amado, valorizado. Onde existem diferenças, claro, diferenças de pensamento. Olha, eu penso que o azul é muito mais bonito do que o verde. Tudo bem, você pensa? Eu não penso assim, mas é o seu gosto, fique. Não precisamos criar um conflito por causa disso. Você não vai me convencer do contrário, e nem eu quero te convencer também. Você fica com o seu azul e eu fico com o meu verde. Pronto. A gente convive bem. Agora, quando a gente vai lidar com conflito familiar, podemos aprender muito com humildade e bondade, paciência e amor. Às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente tem paciência demais. A paciência demais torna aquilo algo regular. Dá uma lidinha em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, a Bíblia traz para a gente, irmãos e irmãs, como a gente vai governar a casa, a família da gente. Não adianta só saber o que tem que ser feito, tem que fazer o que tem que ser feito. Agora, veja bem, você nunca fez o que tem que ser feito. Aí você vai fazer tudo de uma vez, de hoje para amanhã, vai gerar um conflito também. Você já viu uma pessoa que nunca lavou a cabeça, penteou o cabelo e nunca cortou? O dia que ela for no barbeiro, meu amigo, é só máquina zero para cuidar daquilo, para começar de novo. Entendeu? Deu para entender?
Porque eu também estou buscando entender. Porque aqui em casa também, às vezes, o negócio pega, viu? Mas não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não precisava reconhecer que nós somos pecadores, precisando de um Salvador, Cristo Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que a nossa mente seja iluminada pela luz da Tua glória também a respeito deste assunto. Esta é a oração que eu faço por mim e por todos aqueles que estão cultuando o Senhor e vão cultuar e vão ouvir sobre este assunto. Fala conosco, Senhor. Nós somos fracos e precisamos da sustentação da Tua palavra. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.